Eu não gosto de vender. Não, você não gosta de vender, você não gosta de vendedor, você tem um problema sério com isso. Mas esse pode ser a fonte do meu problema de vender. Eu nunca gostei muito de vendedores, né? Sabe que os caras mais ricos do mundo falam um ponto que eles têm em comum? Não sei, eu não tenho amigos mais ricos do mundo. Todos eles são ótimos vendedores. Putz, a gente tá ferrado. Tá ferrado, é isso aí. Do Jonas. Ferrou. Se ferrou? A diretoria da Invoice Content vai acabar escolhendo por me demitir, né? Porque tu gosta de vender, cara? Adoro. E eu gosto de vender, só que eu gosto de vender desde criança. E eu vou contar por quê. Tá, eu entendi vender crianças, achei Não. perigoso isso. É um mercado bem lucrativo. Não, cara. É, sim. É que não emite nota, né? Não tem NC. Não tem NCM. Não, mas quando eu era criança, teve um Natal que eu me incomodei, que eu me irritei com alguma coisa que meus pais não tinham condições. E eu não aceitei isso, eu tinha 4 anos. E aí eu fui na rua, comecei a catar cascas de árvores grandes, palmeiras, e pinha e restos de enfeites de Natal dos meus tios. Eu juntei tudo isso e eu fazia cenários de Natal nessa casca de árvore e saí vendendo pelo bairro. Eu vendia a R$20, agora pega 1995, R$20, era um bom dinheiro. E naquele Natal, eu comprei uma piscina de plástico de 1.000 litros e um ventilador. Olha só, isso dá um post no LinkedIn de superação e sucesso. Quando foi isso? 1995? Eu acho que é. Tu não era nascido, né? Tava nem nascido. É o ninfeto da equipe, né? Ok, entendemos, né? Tá, então tu gosta de vender desde criança, é isso? Eu tive que aprender a vender. Uma coisa é gostar, outra coisa é aprender a vender. Ah, tá. Eu gosto de comunicação. Acontece que vender é uma forma de se comunicar. É natural, né? Sem contar aquela coisa de ter a lista de lição de casa na parte de trás da agenda com valores. E aí, quando algum coleguinha esquecia de fazer a lição, eu mostrava o menu. Caraca. E eles escolhiam. E eu chegava em casa e comprava... é uma visão empreendedora já, não, diferente eu comprava de... sacolé. Minha mãe tá de prova, minha mãe vai estar ouvindo isso aqui e vai estar lá nos comentários. Eu sempre tive facilidade com trabalhos manuais. Não sei porque que eu maliciei isso. O homem chega na quinta série e não sai da quinta série. É que eu tô pensando na cabeça de terceira, quarta série. Pior ainda. Mas eu lembro que tinha algumas coisas, assim, que eu fazia e que a galera não dava conta. Tipo o trabalho, assim. E eu lembro um muito bem que era fazer um filtro de sonhos na matéria de arte. Tu era criança e vendia miçanga. Não, a professora pediu pra fazer um filtro dos sonhos. E ia ser eu lembro de alguma coisa em relação, tipo assim, o mais bonito ia ganhar um ponto a mais pra próxima prova, algo nesse sentido. Aí eu fui fazer, mas a galera toda gostou do meu, porque eu fazia muito coloridão e conseguia mesclar e desenhar dentro do filtro dos sonhos, que quem sabe fazer o simples, sabe que é só ir transpassando a lã e fazendo e acabou, né? Mas eu não sei por que diabos eu achei um jeito de fazer algumas ondulações, algumas coisas, e todo mundo queria. E eu comecei a vender por 5, 10 anos, assim, tipo, na escola. A quinta série roubou de ti? Não, ninguém mexia comigo, que era o filho da professora. Tá. Mas assim, eu gosto de vender quando a pessoa já vem interessada em comprar. Agora, tipo assim, chegar uma pessoa que eu nunca falei na vida, ei, quer comprar mas isso aqui? Também eu tenho. Eu não gosto, cara, eu não me sinto confortável. Não, assim, eu também porque eu sei tenho que eu tô desconforto. incomodando. Eu também tenho desconforto. Eu tive que aprender isso na marra. É tipo quando tu vai na frente de uma loja, tu tá olhando a vitrine e essa a pessoa da loja faz assim, ui, você quer entrar pra ver o que nós temos? Não, eu só quero olhar, me deixa eu quieto aqui no meu canto. Não me lembra que eu sou pobre. Puxando um pouquinho pra algumas estratégias de marketing fora do país, e algumas eu já vi que implementaram a cor do carrinho. Não sei se vocês já viram isso. Tipo assim, tu vai numa loja de departamento ou de roupas, e aí aonde tem um carrinho azul, tem um carrinho vermelho. E a placa, carrinho vermelho é se você quer ajuda, carrinho azul é se você quer andar livremente. Tem uma pilha enorme de carrinho azul, então. E aí os vendedores sabem, de acordo com o teu carrinho, se eles chegam em ti ou não pra te se tu incomodar. pega o azul no meio do caminho muda de ideia. Aí tu vai ir atrás do vendedor. Faz sentido, é uma técnica boa. Se eu fosse vendedor, eu ia ser bem trouxa. Eu ia olhar assim, mas teu carrinho não é vermelho. Ela tem cara de quem fazer isso. Faria. Eu seria bem dessas. Mas tudo bem, né? A gente aprende na vida que nada é fácil, né? Que a gente precisa conquistar o seu espaço de maneira difícil. A gente se vende. A gente se vende pra mãe e pro pai. Na vida, quando a gente quer alguma coisa, mãe, eu te amo. Isso já é venda. É verdade. Você já tá conquistando o cliente. O elogio não vem à toa, né? Não vem à toa. Porque aí sua mãe olha e fala, quanto? O que tu quer? Onde que tu quer ir hoje? Exatamente. A gente, como sociedade, tem que vender. Isso é um fato. Voltando ao que eu falei. Os homens mais ricos do mundo são os que mais sabem vender. Ainda bem que eu tenho vocês, né? Porque não contem comigo. Beleza. Então vamos pra pauta, né? Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. Eu sou o Nicolas Reig. E vamos falar desse tal de inbound e outbound.
E esse episódio também tem o apoio da Conexo. Se você quiser aproveitar as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Conexo.com.br. O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Continuamos nossa série Marketing e Negócios para hoje apresentar 2 nominhos bem exóticos, mas muito populares para a turma do marketing. Talvez você não saiba a diferença entre ambos, ou mais de pouco, mas te garanto que você vai rapidamente identificar qual deles é o mais usado no comércio exterior, de uma forma que não aguentamos mais. Então hoje nós vamos papear aqui com a equipe do Invoice Content, não precisamos de apresentações, vamos logo para a pauta. Vamos começar com o mais conhecido. O que é Outbound, Sari? Outbound. James Bond. James Bond, James Outbound. Então, Outbound é a forma de venda mais tradicional. É aquela que você vai até o cliente, que você o aborda Essa que eu não de gosto. alguma forma. É, aquela da loja do você quer dar uma olhadinha. Então, o que acontece? Quando você tá falando de venda, aquela venda de serviço, venda de produto, que você tá numa distância, então você quer vender pra pessoa, você vai e procura a pessoa e fala: oi, fulaninho, tudo bem? Meu nome é fulano, ciclano, aquela coisa bem... Te amo. Vendedor de escola de idiomas, né? Eu sou da empresa tal. Conta um histórico. Então, e esse é o Outbound. Existe essa questão, por ser muito antigo, existe essa questão. Eu falo que é muito antigo, o pessoal já deve estar falando assim: nossa, olha ela, moderninha. Não é isso. É que o Outbound, ele tá há muito tempo no mercado. Existem formas de se realizar. Existe uma forma adequada, mas em suma, Outbound é quando você vai atrás do cliente. Outbound é sinônimo de vender? Ou não? É um processo de venda, mas não necessariamente ele se encerra na venda, porque você pode fazer outbound, por exemplo, para um agendamento de reunião, que a gente chama do SDR. É o cara que normalmente é a prospecção ativa. Traduz. Sales Development Representative. Nossa. Famoso pré-vendas. Exato. São as pessoas que ligam, que pegam o telefone, você dá uma lista lá. O cold call. Tu vai encher o saco dessas 200 pessoas hoje o mais rápido. Eu gostei daquele negócio, a gente devia brincar com isso até nas redes sociais que a gente fez na live da última semana. O bingo. Vamos começar a fazer o bingo da Invoice. O Outbound, o SDR, agora a Cold Call, que o SDR faz. Ele fala com um sentimento, Cold Call. né? Cold call. Cold Call. Mas, em suma, isso é o Outbound. Então, Nicolas, dá uns exemplos aí. O que dá pra fazer com Outbound? Pegar o telefone e ligar pro cliente é um Outbound, é isso? Também, mas um exemplo muito clássico de Outbound que a gente tem principalmente nos agentes de carga, que é o que eu mais conheço, é a clássica equipe comercial do externo e interno, que o externo tá sempre lá com o carrinho, com os brindezinhos na mão para visitar os clientes, os prospects, e dessa forma tentar novos clientes. É o te amo do vendedor, é dar presente, né? Exatamente. Eu tenho um brinde pra ti, me recebe aí. Aí tu recebe bem feliz e tu vai abrir aquela eco bag recheada pensando que vem um monte de coisa e é um mousepad, um lápis semente, um porta-cartão e um bloquinho de post-it. Deixa eu te contar uma coisa. Não tinha desmatamento no Brasil se já tivesse implantado tudo esses Sabe lápis, o que eu fico mais indignado? Começa. Porque lá em 2017 eu fiz esse negócio de lápis semente. Não, mas todo mundo fez. Todo mundo fez. Todo mundo pegou um lápis semente, um cartão de visita semente, olhou e achou, interessante. Na Intermodal. É que troque o seu cartão por uma sementinha. Você botava o cartão, não foi nesse estante, se eu não me engano. Eu nunca fui. Quando eu ia pra Intermodal, começou a pandemia, né? Pois a gente ia junto. A gente ia junto. Mas era de um porto. Era da E aí tava lá, troque o seu cartão por uma sementinha. Aí tu botava o teu cartão. A questão é, cresce a árvore? Algumas pessoas tiveram a sorte de ter um bonsai, porque tu pode escolher a versão sortida. Então, algumas pessoas plantavam, não dava conta de crescer, ou porque, não sei se o cultivo estava errado, mas algumas tiveram a sorte de ter bonsaizinhos. E funcionou, ficou lá. Que Até legal. eu saí da empresa, eu vi vários mini bonsais. Bonsais são minis, não são? É que eu não vi ele, na forma final dele, né? Eu vi mini mesmo, enquanto tá crescendo. É tipo mini sari, não faz sentido falar isso. Mini sari não faz sentido. Aham. Gratuito. Teve uma vez que uma empresa do comércio exterior ficou me enchendo o saco pra uma reunião, era
Era dezembro, eu lembro, início de dezembro. Não, tem uns negócios aqui, calendário e tal, e sabe, tava nas épocas já de crise no Brasil. Eu não tava arrumando calendário. Eu falei, vem cá então, cara, né? Chamei pelo puro interesse. Pelo puro interesse de ter o brinde. O cara não me entregou um calendário do ano atual, não era do ano seguinte. Mano, era dezembro. Era dezembro e ele queria que me dá o calendário do ano atual. Eu falei, não, cara, tu quer o quê? Que eu jogue no lixo isso aqui? Leva pra você, cara. Aí eu ainda, tipo, ele ficou triste assim, tu quer deixar o calendário aqui, eu jogo no lixo aqui pra você cumprir a tua meta de entrega de calendário? Podemos fazer isso, mas assim, vai pro lixo. Nossa, que triste. Mas tinha uns papelzinhos, pelo menos, pra aproveitar, daqueles que vinham papelzinho, não? Não. Era ainda... Era só... Era aqueles calendários de parede ainda, não dá. Tem outra coisa do outbounding que acontece. A outbounding do... Você aborda as pessoas desconhecidas em N situações. Em algumas por telefone, você também pode abordar uma pessoa desconhecida por e-mail. Aí é aquele e-mail. Oi, fulano, tudo bem? Ou, oi... Aí um monte de pontuação, né? Porque não gravaram bem o seu nome lá no fluxo automático. Oi, tudo bem? Eu sou fulano. Estive pesquisando sobre a sua empresa X. Clássica do LinkedIn, essa também. Também é outbound, porque a pessoa tá te abordando. Eu te procurei na empresa X e, bom, eu gostaria de conversar com você. Aí você não responde o e-mail. Aí você entra numa coisa chamada cadência. Uma semana depois você recebe outro e-mail. Oi, fulano, vi que você não respondeu o meu e-mail, mas gostaria de manter... Daqui um pouco você recebe. Fulano, fiquei muito triste, pois não consegui contato com você. E tem o e-mail depressivo. E isso são cadências de outbound. Ou seja, a pessoa tá tentando te trazer por meio de uma abordagem direta, onde ela não necessariamente teve um interesse em você, ou no seu produto, ou no seu serviço. Uma coisa que eu achei interessante, a gente tá falando do outbound da forma mais offline, mas o outbound ele pode ser digital também. Não, ao contrário. Outbound pode ser digital. Os anúncios em display. E-mail é digital, não? Pensa no significado que a Sari trouxe ali no começo, quando ela falou sobre o conceito que significa outbound, que é você ir até o seu cliente. Então, quando eu faço uma media display, um ads, quando eu forço a entrada no cliente, por mais que seja no meio digital, ainda assim continua sendo um outbound, não tão tradicional quanto esses outros exemplos que a gente deu, mas outbound. E aí a gente entra num debate sobre a questão do ads, ele pode ser os dois. Ele pode ser outbound, mas ele também pode ser inbound. Pois é, então, tipo, nesses exemplos seria, por exemplo, as propagandas do YouTube, ou quando aparece um stories do Instagram que a gente não... de algo que a gente não segue. É que tem que ver se tem conteúdo. Exato. O que a Sari falou é no sentido de como que tá sendo exposto pra ti essa abordagem. Porque se eu só vender, se eu falar 10 segundos só vendendo, é outbound puro. Eu tô invadindo um espaço teu, da rede social ou do teu vídeo, pra tentar te vender direto. Vem cá comprar meu curso de inglês. Exatamente. Agora, se nessa entrada forçada eu faço um link patrocinado, seja na rede social, ou no YouTube, ou algum ads da vida, eu trago algum conteúdo, ele é meio que os dois. Entende? Porque eu não tô te vendendo diretamente, eu tô fazendo um processo de inbound, que a gente vai falar mais pra frente, mas ao mesmo tempo eu tô tentando, com uma das estratégias do outbound, te forçar essa entrada, né? Te fazer essa... Eu estou indo até você, né? Tô te levando à minha empresa. Então, como tudo no marketing, tudo gera um debate, depende da literatura, depende do autor, depende... tudo depende. Depende do guru que tá aí falando algumas coisas na internet. Mas, se tu for olhar no ponto de vista lá dos conceitos primordiais, o que realmente significa, tem essa mescla. Porque aí tu precisa fazer o que a Sari falou, depende. Qual é o teor do anúncio que tu tá vendo? Aí com ele tu pode analisar se ele é um outbound puro ou se ele... Seguindo o exemplo do inglês, talvez o anúncio poderia dizer assim... Me acompanhe para dicas de aprender melhor inglês. Mas ele tem lá um curso para vender. Então ele estaria fazendo algo mais na pegada inbound. Como inbound. Aí isso é mais inbound, né? Porque assim, o que acontece? O inbound, você também atrai a pessoa, mas por meio de um conteúdo que a pessoa chega até você. Não necessariamente um conteúdo, pode ser uma busca na internet, o que a gente chama de SEO, que é quando programa para que a pessoa te encontre no Google por uma palavra-chave. Você foi lá e digitou... Cursos de inglês. Cursos de inglês. E aí apareceu vários cursos de inglês com dicas de não sei o que dos melhores cursos de inglês. Dica de como fazer seu inglês ser mais avançado. Isso são gatilhos de inbound. Eu gosto muito o Thiago Furtado, ele falava bastante a respeito disso, de que o inbound era uma espécie de aeroporto. Então você tinha ali o aeroporto, onde aqueles seus aviões, aqueles seus leads precisavam chegar, e você tem caminhos
que levam até o aeroporto. E esses caminhos, em sua grande maioria, são conteúdos. Aí você fala, webinar. O cara se inscreveu para um webinar. Ele é um lead inbound. Um post no seu site. Ele se interessou porque ele chegou por meio de um post do seu site. Um podcast. Ele ouviu o anúncio dentro do podcast. Ou seja, ele consumiu um conteúdo e por meio do consumo daquele conteúdo, ele chegou até você. Isso é um processo inbound. Então, aí que a gente fala dessa jogada aí, que é inbound e que é outbound. Se você tá só vendendo cru, frio, ali você tá fazendo um processo de outbound. Agora, se você lança uma linha com uma isca em formato de conteúdo, você tá fazendo um processo de inbound. Dentre os dois, quais que tem uma taxa de conversão mais interessante? Vai depender do trabalho ou... Aí a gente vai entrar de novo no depende. Assim como quase tudo no marketing, depende. Depende da cultura da empresa, depende do meio que ela está inserida, depende do produto, do serviço que está se vendendo. Digamos que os dois sejam feitos com a mesma qualidade. Aí a gente vai entrar num outro depende. Qual o prazo que tu tá falando? Porque assim, o outbound, num primeiro momento, analisando de forma crua, ele é mais efetivo. Então vamos gerar debate. Mas em um curto período de tempo. A curto prazo ele pode trazer mais resultados. A curto prazo, ele é mais vantajoso. Vamos lá, Sari, começa a escrever aí e eu vou tentar vender de porta a porta. Vamos ver quem vende mais em um mês? Mas aí a pergunta, quem vende mais, entra no depende. Porque aí eu posso falar pra você. Exatamente. Ok, você pode ir lá e vender quantitativamente mais. Agora, o cara do inbound que chegou até você pode, em uma compra, comprar o mesmo valor do que aqueles 5 que você vendeu no outbound. Porque ele já percebeu muito mais do que o preço. Tem também o retorno sobre investimento, né? Quanto custa um vendedor e quanto custou esse profissional de marketing fazendo inbound. Exatamente. É por isso que tem o depende muito grande nas coisas. Por conta disso tudo, tem como tu questionar e trazer um outro ponto de vista. Então, na cabeça de um comercial, de um vendedor, para ele o outbound vai fazer muito mais sentido, vai trazer muito mais resultado a curto prazo. Até porque a gente sabe que para indexar os conteúdos, seja em vídeo, seja em áudio, seja formato de artigo, ele tem um tempo mínimo. Claro que tudo isso pode ser minimizado quando se contratar uma agência, por exemplo, que saiba fazer os motores de busca trabalhar da forma correta para que esse tempo diminua. Mas o retorno, que foi o que tu perguntou, qual vem mais rápido, se não for para responder depende, justamente são essas análises que a gente precisa fazer. O produto, o serviço, qual meio. Mas é igual. Olhando assim, eu, hoje, com a experiência que eu tenho, diria que o inbound dentro de, se fosse analisado em 1 mês, 2 meses, traria mais resultado. Mas e a médio e longo prazo? Com certeza o inbound vai te trazer resultados muito melhores. Eu tenho um case de uma empresa que a gente fazia, que assim, demorou do primeiro artigo em 2017 até 2018 escrevendo. Aí um post de carga líquida que a gente escreveu, o diretor da ele entrou em contato com a empresa por conta do artigo e fechou um projeto que o gross profit da empresa foi de 1 milhão. Ele chega até a engasgar. Sim, é tanto dinheiro que... Foi a partir daí que a gente ganhou moral e o orçamento do marketing para o próximo ano duplicou. Pois é, já entrando até nesse assunto, o vendas, o outbound, ele sempre teve metas. Dá para o inbound ter metas também, né? Ele precisa ter meta. Não dá pra só, John, assim, vou fazer postagenzinha do dia da árvore, o dia da cidade e vambora? É porque o inbound ele é mais intangível, né? Ele não é tão assim, então tu precisa ter metas pra tangibilizar esse assunto, esse tema. Existem 2 formas de você criar métricas para inbound. A primeira delas é o que a gente conhece como o famoso funil de vendas, e a segunda, que é menos conhecida no Brasil, que é o flywheel. Ambas te dão um subsídio para criar uma estratégia e cada passo dessa estratégia tem uma meta. Bota lá no bingo, KPI. Tem um KPI específico para que funcione. Então, por exemplo, no inbound, você vai escolher lá o funil de vendas porque você tem aí um processo menos avançado comercial, você precisa estruturar seu inbound e eu, por exemplo, indicaria o funil. Isso é importante, né? Não dá pra você pensar numa meta de mesmo prazo do outbound, né? Não faz sentido, né? Não faz. Não faz e você tem que ter essa consciência. Por exemplo, para um site indexar no Google da maneira correta, é de 3 a 6 meses para alguém te achar lá na busca. Isso se você tiver uma empresa que ele auxilia a fazer isso. Eu gosto de vender, eu falei. Não, o vendedor é que não se aguenta, né? Porque você precisa ter ali, tecnicamente e em questão de produção de conteúdo e de fluxo de conteúdo que você possa. Eu tô falando do exemplo do SEO. E-mail marketing é inbound? É inbound se você tem uma estratégia.
Você tá no e aí meio você daquela precisa estratégia. e você precisa de novo da meta pra fazer com que essa estratégia, ou seja, pra quantas pessoas eu vou enviar, quantas eu quero que abram, quantas eu quero que cliquem, quantas eu quero que se inscrevam, quantas eu quero contatar e quantas vão comprar meu produto. Começou grandão e foi diminuindo. No inbound, cada uma dessas itens do aeroporto do inbound, que vou sempre nomear o Thiago Furtado porque é a invenção dele, é possível realizar um funil para você ter métricas do topo de funil, que a gente chama, aquilo que você vai pegar e vai atingir um monte de gente. Vou dar um exemplo. Você é uma empresa de prestação de serviços. E aí você cria uma postagem sobre o que é demurrage. Deus do livre. Vamos Bate pelo na madeira aí, ouvinte. Quem vai abrir? O estudante vai abrir. O devedor de demurrage. O devedor de demurrage vai abrir. O não sei o que vai abrir. Todos os intervenientes que em algum momento da vida deles pesquisaram o que era o tal do demurrage. Ok. Desses, quantos são interessantes? Eles vão se interessar de que forma? Porque dentro desse o que é demurrage, eu vou colocar uma coisa mais avançada. Algo que se aprofunde mais. E dentro desse que se aprofunde, eu vou botar um que se aprofunde ainda mais. Ou seja, eu vou fazendo, vem, filhinho, vem. Eu vou botando assim aos pouquinhos e puxando. Até que ele chega no meu produto e diga, sozinho, eu preciso comprar aquele serviço. Eu preciso de alguém pra não pagar mais demurrage. Ou menos pagar menos demurrage. Ou menos não pagar de novo. Ou parar de achar que demurrage é custo, né? Então... Que é taxinha. É. Não, Deus do livre. É. Deus do livre. Mas esse é um exemplo prático. Sim, muito bom. O perfil da pessoa que faz inbound ou outbound é o mesmo? Por exemplo, alguém que tá ali no vendas no outbound, ele ia se dar bem fazendo inbound? Ou o cara não se aguenta? Tipo que nem o Nicolas, que tá aqui fazendo produção de conteúdo e quer ficar vendendo dentro do podcast. Quer responder junto, sabe? Vai lá, 1, 2, 3. Depende. Puta merda. Cara, acho que no marketing tudo muito do depende. Precisa ser vários fatores analisados, porque quem faz inbound pode fazer outbound, quem faz outbound pode fazer inbound. Tem algumas características no perfil dessa pessoa que fazem diferença. Depende da pessoa que vai executar determinada etapa do outbound ou do inbound, ela pode executar essa mesma etapa em ambas as situações. O exemplo é o SDR que a gente estava falando antes. Um SDR de outbound, ele vai ligar para a pessoa para falar, você tem interesse e tudo mais. O SDR de inbound, ele vai receber a ligação. Ele vai ver que a pessoa entrou em contato pelo e-mail e vai ligar para a pessoa, oi fulano, você entrou em contato com a gente. Então ele pode executar a mesma função. Basicamente a função dele é contactar a pessoa. Ou preencher uma ficha num site para baixar um e-book. Agora essa é a função que não vai ter os dois. Criar o conteúdo. Quem faz outbound tá focado em venda, o topo do funil. Quem faz o inbound tá focado em produzir conteúdo. Então ela é uma pessoa muito mais de criação. Ela não é tanto de vendas. Ela é uma pessoa que executa a criação, ela é uma pessoa que tem conteúdo, que conhece de comércio exterior. Então no topo do funil não tem como ser a mesma pessoa. Agora no meio ali, aí você tem como as duas pessoas executarem. Mas que por um outro lado essa pessoa pode também ter passado antes pelo processo do outbound para conhecer e fazer um bom inbound. Também. Não necessariamente ela vai ter sentido. conseguido fazer essa evolução, mas ela pode ter passado pelo processo do outbound, que vai facilitar muito para que na hora do inbound ela saiba o que escrever, o que perguntar, o que responder, como se comunicar. É mais fácil se eu passei pelo processo ali de vendas e todo dia escutando quais são as dores do cliente, o que ele procura e não acha, o que ele quer, o que ele não quer, e aí quando eu vou fazer o inbound, quando eu vou escrever o conteúdo, eu sei o que ele quer ouvir. Talvez usando uma comparação tua, Jonas. Tu passou grande parte do teu tempo não fazendo outbound, mas só para fazer uma relação de passar por um processo antes para fazer o inbound. Tu passou grande parte da tua vida fazendo algumas coisas que tu sentia as tuas próprias dores, as dores do comércio exterior, e depois passou a produzir conteúdo. Ficou muito mais fácil e por isso talvez os teus resultados foram mais rápidos, porque tu passou por um processo antes e sabia exatamente o que o público queria ouvir, queria ler, queria, enfim, consumir. Pensa, eu sou um vendedor externo, tô todo dia ali na rua, eu ligo, eu escuto o problema, eu sei qual é a dificuldade do cara, e aí, vou mudar, vou fazer inbound. O que eu tenho que fazer inbound? Eu tenho que fazer conteúdo. Se eu não passei por nada disso, eu vou ter que ter um período de estudo da empresa, eu vou ter que perguntar pros comerciais, eu vou ter que perguntar pros operacionais, eu vou ter que fazer toda uma pesquisa para entender quais são as dores do cliente da empresa, o que ela precisa para produzir esse conteúdo. Agora, se eu já passei, vai ser batata, eu sei. Eu tava lá na linha de frente.
Eu sei o que o cara tá precisando, vou escrever sobre isso. Que é a hora de escolher a palavra-chave. Quando a gente vai escolher uma palavra-chave, porque a gente sabe, tem que imaginar mais ou menos na cabeça o que ele procuraria, por exemplo. A prova de Demurge, as pessoas não vão pesquisar sobre estadia. Exatamente. As pessoas primeiro Demurge. Exato. É uma palavra-chave forte. Eu sei que fala muito de Demurge, então vou escrever sobre Demurge. Essa é uma palavra-chave ao qual eu tenho que focar em conteúdo em vídeo, conteúdo de áudio, conteúdo escrito, para justamente poder indexar muito bem no inbound. E por isso a importância de, quando quem for estruturar isso, ser especialista em comércio exterior, entender de comércio exterior. Então, tanto o produtor de conteúdo quanto o marketing que vai fazer essa estrutura precisa conhecer de comércio exterior. Porque, cara, você pega qualquer marketing do mercado, chega pra ele e fala assim: fulano, e a Demurge? Ele vai olhar pra você e vai chamar você de louco, vai achar uma palavra bonita, vai perguntar se é de comer. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Então, existem duas formas de um integrante, um criador se tornar, como o Nicolas estava falando. Ou eu passei por toda essa trajetória e aí me aprofundei e eu comecei a fazer o marketing, ou eu sou de marketing, precisei mergulhar, que é o meu caso e é o caso do Nicolas, precisei mergulhar no universo do comércio exterior para poder providenciar tudo isso com ponto de vista de marketing, utilizando as peculiaridades do comércio exterior, tanto inbound quanto outbound. Você não vai pegar um cara que faz ligação para vender telefonia móvel, né? Eu não vou citar nomes aqui. Aquele cara que te liga 5 vezes que você já bloqueou o número do seu celular para fazer outbound. E aí você vai botar esse cara a vender despacho aduaneiro. Mas fazem, né? Fazem, eu sei. Fazem. Não deviam, mas fazem. É de bom tom? Não é de bom tom. É uma mão de obra barata? É uma mão de obra barata. É ético, aquelas não é empresas que fazem o inbound, mas fazem só o topo do funil com conteúdos de... O que é o container? Container ou container? Dia do despachante. Ponto, acabou. É aquela coisa do post da Dia das Mães que já passou, né? Mas já... O post das mães falava assim: você não é todo mundo. Agora a gente tem que postar. Então, de fato, você não é todo mundo. Você precisa entender a sua peculiaridade. Por isso não existe uma receita de bolo. Não adianta você pegar um guru da internet, alguém que fala pra todo mundo igual, e sentar no seu colo e vai fazer o quê? Nada. Porque, na verdade, a receita do bolo, ela até existe, mas esse é o problema que tu acabou de falar. É os gurus da internet que te vendem a receita, mas eles esquecem que os produtos e as marcas são diferentes. E que isso precisa ser levado em consideração na hora de fazer e aplicar uma estratégia de inbound, até de outbound. Porque o jeito com que eu vou escrever, com que eu vou levar, o tom de voz que eu vou apresentar isso. Às vezes eu posso ter 2 agentes de cargas muito semelhantes culturalmente, que vieram do mesmo lugar, o mesmo serviço, tudo muito parecido. E aí o fulano, a agente de carga A, tá funcionando super bem. E eu pego e o gerente de marketing dele trago pro meu para aplicar exatamente a mesma coisa. E aí não funciona. Empresa de comércio exterior com gerente de marketing já é um negócio bem raro, né? O analista de marketing que precisa saber de Photoshop também. O guri que posta as coisas nas redes sociais. E aí ele fala: mas você fazia exatamente igual na outra empresa e funcionava, por que na minha não tá funcionando? Porque não é assim. Vocês são muito parecidos, mas talvez vocês não compartilham, na sua maioria, dos mesmos clientes, né? Então precisa ser levado em consideração. Então, acho que falta fazer os colaboradores dançar no TikTok, né? Acho que isso é de bom tom. Mas só pra não perder, talvez falta... Não. Mas terceirizar a vergonha, né? Eu acho uma boa. Só pra não perder, é que eu acho que falta um pouco de fazer a etapa do marketing. Nesse caso, pra não errar, que é um pouco da pesquisa, que é um pouco do, né, de se aprofundar, é um pouco da análise, é o que o marketing na sua essência busca. É por isso que quando as empresas abrem lá a vaga de analista de marketing com conhecimentos avançados ou até básicos em Photoshop, pelo amor de Deus. Marketing não é design. Marketing não é design! Esse é o tema de um futuro podcast. Por favor. Marketing não é design, marketing não é publicidade, não é relações públicas. Tudo isso é quase a mesma coisa, mas é muito diferente. Olha só. Reig Nicolas 2021. Tá, mas então, será que é essa complexidade do marketing que faz com que as pessoas fiquem só no outbound e não queiram ir pro inbound? Será que o retorno a curto prazo do outbound não faz as pessoas deixarem o inbound de lado? Então, o que acontece? E isso não é privilégio do mercado de comércio exterior. Fazer inbound existe há 10 anos. Mais de 10 anos, inbound, o formato inbound, fluxo de automação, funil de vendas, ele existe há muitos anos. A questão é que as pessoas se habituaram ao termo, se habituaram
a forma de pensar, mas não executam de maneira estratégica. Não é só no Comex que pegam uma pessoa, parceiros, dizem, olha, estou dando um material para você e agora faça seu inbound. Esse material é só venda. Tem que pensar fora da caixa. E às vezes não é fácil. Você tá ali no vender. O mundo tá mudando. As pessoas estão se tornando imediatistas. Não é sempre que elas querem comprar. Às vezes elas querem ler e depois comprar. Às vezes elas querem ver e depois comprar. Porque as pessoas querem ter a experiência antes de ter que abrir o bolso, né? O inbound, ele precisa de estratégia, mas ele soma muito mais e traz um ticket médio muito maior, porque você soma valor ao preço. Ok, o outbound, uma hora sua lista acaba. Uma hora, aquela lista que você comprou lá do não sei o que listas, que tem, todo mundo é com o nome listas, né? Acaba. E aí, o que acontece quando acaba? Você vai fazer o quê? Vai falar pro outbound, agora vamos pro LinkedIn. Dispara 500 mil mensagens no LinkedIn iguais. Ah, não, mas ele tá fazendo um bom trabalho de outbound. Cara, o tempo que você tá gastando pra fazer isso, você poderia estar pensando no inbound e tendo um retorno maior. Existe um preconceito com o inbound, porque parece que você tem que ser um guru da internet. Não precisa, mas você precisa ter estratégia. Assim como o outbound tem que saber vender. Não é todo mundo que sabe vender. Então, ao mesmo tempo que você procura alguém com características de saber vender para o outbound, utiliza esse mesmo tempo para encontrar uma pessoa com estratégia para o inbound. O resultado vai dar. Então, daria para começar, digamos, com uma pessoa, um orçamento mais humilde e depois colhendo os resultados e aumentando isso? O orçamento mais humilde, na verdade, para começar, de fato, é só o orçamento do profissional. Se for para começar um inbound mesmo... Ou do serviço, né? É, que sejamos francos, se uma empresa do comércio que não faz marketing nenhum quer começar, ela vai contratar um profissional e vai ter que fazer tudo, né? Assim, muita coisa, pelo menos, né? Vai ter que fazer o design, vai ter que fazer a estratégia. Contratar um profissional de marketing para que ele faça o inbound e achar que ele vai fazer só isso é um grande erro, porque a partir do momento que tu cria um departamento de marketing, seja com uma ou com 10 pessoas, a galera dos outros departamentos vão te consumir adoidado. Eu já passei por a experiência de ser 2 e de ser mais. Tu sempre vai ter uma apresentação XYZ para fazer, o cartãozinho de aniversário do fulano e assim vai. Agora, eu tenho um orçamento apertado, mas eu queria muito começar, mas não sei se eu começo. Aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, querido, 6 meses vão passar se tu fizer ou se não fizer. Olha só, hein? Isso aqui dá uma frase... Mais uma pro livro. Então, assim... Bingo. Não, esse é pro meu livro mesmo que eu tô escrevendo pra 2030, quem sabe. Frases motivacionais. Até o 2030 eu tava, mano! Frases motivacionais que eu acabo criando sem querer. Mas eu digo porque, assim, quando a gente começou a fazer inbound, acho que uma das primeiras, se não a primeira do comércio exterior de empresas, pelo menos do que eu tinha na época de dados, e a gente não achava nenhum blog de comércio exterior pontuando conteúdos, não tinha. A princípio fomos os primeiros. Empresas, de fato, até nos armadores não tinha produção de conteúdo. Não tinha. A gente avaliava isso. Não tinha a produção contínua de conteúdo. Tem tanto pouco armador que nem precisa de inbound mesmo, infelizmente. Isso é verdade. A questão de armador, sim. Só que o armador, por exemplo, ele pode ter uma recompra. Em vez de você ficar pulando que nem operadora de telefone, que existem poucas, o inbound, ele também vai te ajudar a fazer com que o teu atual cliente compre de novo. Mas o que eu quero dizer, diferente, fomos uma das primeiras. Talvez não a primeira, mas uma das primeiras com certeza. Mas, indiferente disso, o que eu quero dizer é o seguinte, não tínhamos orçamento. Nenhum real, a não ser o que, claro, a empresa tinha o budget de marketing, que era o nosso salário. Isso é o budget do marketing. Mas nenhum real. Pagar os colaboradores. Era esse o orçamento. Mas nenhum real para fazer o marketing na questão digital, inbound e tudo mais. Mas nem por isso deixamos de começar. Foi difícil? Foi muito difícil convencer a diretoria de que escrever conteúdo e ter um blog faria sentido em algum momento. Porque a princípio eu sou uma empresa, eu não preciso disso. Pra que isso? Pra que escrever coisa de blogueiro? Pra que isso? Mas a partir do momento que o blogueiro site... nem a gente. Mas a partir do momento que o site saiu de 50, 70 acessos mensais para 200, para 300, para 1.000, 5.000, foi para 15, e aí chegou a 70 mil acessos sem gastar nenhum real, tu começa a pensar, 70 mil acessos de forma orgânica. Quando que uma pessoa vai ligar para 70 mil pessoas para dizer o nome da tua empresa? Só esse ligar. Exatamente, são 70 mil pessoas
de forma orgânica, gratuita, mensalmente, entrando e consumindo teu conteúdo. Tá, é lógico que as 70 mil pessoas não vão comprar com a gente. Esse é o funil, né? Mas são 70 mil pessoas Que existe no Outbound também. que estão ali consumindo e lembrando da tua marca. A tua percepção de marca, a tua lembrança... 3% de 70 mil já é muita gente, É né? muita gente. Então, assim, sem orçamento. Simplesmente escrevendo o que precisava ser escrito. Aproveitando dos próprios colaboradores. Vem cá, tu era coordenador de carga projeto? Tu tem um baita de um conhecimento aí em carga projeto. Então, pode escrever um pouquinho pra mim de carga projeto? E assim vai. Então, aprendemos já bem a diferença do outbound e do inbound. Dá pra focar apenas em um ou é melhor que se faça ambos? Assim, pensando num orçamento, melhor separar pra fazer os dois? Ou focar mais em um, mais em outro? E explica por que depende. Tem que avaliar, na verdade, o momento da empresa. O momento que ela tá vivendo, quais são os objetivos dela, entender da diretoria... ou da única pessoa que seja, aonde ela quer chegar e em quanto tempo. E sejamos francos, né? Uma empresa nova que, digamos, tem salário para pagar de funcionário, tem aluguel para pagar, outros custos, tributos. O cara precisa conseguir cliente no curto prazo e o outbound é melhor nisso, né? Então, né? Mas vamos pelo que a gente acabou de falar. Os 6 primeiros meses da empresa que acabou de abrir, ela vai passar, você fazendo ou não. Então, assim... Talvez, se tu se propôs a abrir um negócio, tu já tem que ter em mente que os primeiros anos da tua empresa vão ser de muito trabalho. Então, tirar pelo menos 1 hora do teu dia para escrever ou já colocar no requisito daquele colaborador que tá ali entrando, que ele vai ter que escrever uma vez no mês, alguma coisinha, nem que seja curta, só para criar autoridade, quem sabe é uma estratégia. É uma ideia legal, né? Criar o hábito, né? O mercado, ele tá passando novamente por um momento de convergência. Os processos se falam, as empresas se falam porque a gente... marca aí no bingo. O processo de user experience, experiência do usuário, o customer success, o sucesso do cliente, estão sendo prioridades, né? O que eu quero dizer com isso? Que as coisas, elas não estão mais sendo processos, peças de, por exemplo... 5 canos de ferro e você vai escolher com qual desses você vai bater na cabeça do cliente, né? Nossa, bonito, violento. Você vai... Uma analogia bem boa. Agora você não vê mais 5 canos de ferro, você vê peças. E aí você monta uma cadeira pra sentar e falar junto com o cliente. Inbound, outbound e tudo mais são peças hoje em dia. O ideal é você conhecer todas elas e ter a capacidade de uni-las. O cara que liga pro cliente outbound, em seguida que ele ligou pro cliente, ele mandou um conteúdo pro cliente, depois dessa primeira ligação, e deixou ele mandando conteúdos, e-mails, alimentando ele. E o cara do inbound, a partir do momento que ele viu que fulano abriu um conteúdo X, ele passa pro SDR abordar essa pessoa com esse assunto. Então você pode mesclar os dois. Precisa de uma estrutura grande? Não tanto. Você precisa de uma pessoa de marketing, no mínimo, uma pessoa de marketing com estratégia. Um inbound e um outbound. Você junta essa galerinha e essa galerinha vai trabalhar junta numa estratégia de círculo. O que passa para um, passa para o outro. O que passa para um, passa para o outro. É possível fazer as duas coisas. E é melhor fazer as duas coisas. Porque aí, aquele cara lá do outbound, que você precisava de dinheiro, precisava ligar pra ele rápido, e aí ele te disse um não, você não perde ele. Porque daqui 3 meses ele pode te dizer um sim. Ele pode dizer não e curtir o teu conteúdo, né? E curtir o teu conteúdo, daqui 1 ano ele pode te dizer sim. Daqui 3 anos ele pode te dizer sim. Eu conheço pessoas que depois de 3 anos fizeram um contato com a empresa depois de dizer não 3 anos antes. Ou seja, eles foram alimentados. E não foram esquecidos, né? E não foram esquecidos. O outbound, o maior erro do outbound é esquecer com quem você falou. E o do inbound é esquecer que você precisa falar com a pessoa. A gente não teve um exemplo disso hoje? É verdade. A menina da Trade que acabou de mandar mensagem depois de um tempão. É verdade. Um exemplo ontem, do inbound, entrando em contato com a gente por conta de um conteúdo que a gente fez de um dos nossos podcasts. Lá atrás. Então a gente tem alguns exemplos próprios para citar o quanto o inbound funciona. E nós não somos uma empresa de muito tempo de mercado. Então isso responde um pouquinho a pergunta. A gente também não tem muito dinheiro para investir, assim. A gente não faz investimento em mídia paga. Em pouco tempo que a gente começou, inclusive, se você não viu o nosso site, ele está no ar faz pouco tempo. Por favor, acesse.
Mas justamente isso prova o quanto o inbound é eficaz mesmo a curto prazo, com poucos conteúdos ainda feitos, com coisas ainda a se fazerem, a gente já tem algumas coisas que a gente consegue pontuar aqui. Sim, dá resultado. E aí, curtiu o episódio e chegou até aqui? Então nos ajuda compartilhando, curtindo e comentando nas redes sociais. Se a sua empresa quer fazer parte desse nosso projeto de simplificar o comércio exterior, o marketing, tudo mais que está dentro disso, vem trocar uma ideia com a gente. Acesse o nosso site e vê lá o que nós temos a oferecer. Lembrando também que nós temos aquele grupo do Telegram para trocar uma ideia sobre comércio exterior, legislação, ofertas de emprego, fotos de cachorro e gato e outros bichos. É só você também acessar nossas redes sociais e o site que o link para entrar tá lá. Ou pede pra gente. A gente continua com a nossa campanha de juntar histórias. A nossa campanha de Conte a Sua História no Comex. A gente fez agora um formulário para você contar a tua história maluca, inusitada, que vai ser enviada para nós de forma anônima. Então você pode contar a tua história malucona com segurança, que não vai ter nenhum comprometimento profissional. E é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau. Valeu!